Olá, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio da terceira temporada do Clube de Vídeo e neste episódio vou falar, ou melhor, vou encerrar a trilogia Before. Vou falar de Before Midnight, um filme de 2013 realizado por Richard Linklater e protagonizado então por Ethan Hawke no papel de Jess e por Julie Delpy no papel de Celine. Portanto, na primeira temporada eu falei do Before Sunrise. Na segunda temporada falei do Before Sunset e nesta temporada encerro com o Before Midnight, ou seja, durante estes últimos 2 anos fui analisando cada um dos filmes, embora eu já tenha visto o Before Midnight no ano passado, não sei se foi pouco depois ou na mesma altura em que gravei o episódio, mas sei que já o tinha visto e decidi revê-lo então para fazer um episódio do podcast sobre este filme, portanto, para dar continuidade àquilo que comecei na primeira temporada. Mas antes de começar a analisar o Before Midnight, tenho que fazer um pedido de desculpas, porque este episódio não era suposto sair esta semana. Este episódio era para ter saído na semana anterior, portanto, no dia 1 de setembro. E o que é que aconteceu? Então, nestes últimos dias já tenho andado muito ocupado, tenho andado a tratar de assuntos da universidade, ando a incrementar o meu currículo, portanto tem sido assim períodos bastante atribulados, portanto eu não tenho sabido gerir muito bem o tempo, eu não sou muito bom a gerir muitas coisas ao mesmo tempo, é por isso que eu muitas vezes deixo a página do Instagram ao abandono, quando a coisa aperta, a página do Instagram é a primeira coisa a ser abandonada, e portanto o que aconteceu é que como eu não tenho tido tempo para gravar, e então eu decidi adiar este episódio. E portanto, em vez de sair na semana passada, saiu nesta. Consegui arranjar agora um tempinho para gravar. E portanto decidi lançá-lo nesta semana para não estar a lançar no outro dia qualquer. E na próxima semana sairá o episódio normalmente, ou seja, agora eu já estou mais calmo nestas 2 semanas e portanto vou conseguir gravar este episódio e vou conseguir gravar também o próximo, que será o último da temporada. Será uma temporada mais curta, portanto serão apenas 7 episódios, mas de facto é melhor fazer poucos episódios antes que eu abandone o podcast sem mais nem menos. Isto tem sido assim tempos um pouco atribulados e de facto o podcast tem sofrido e portanto tenho que pedir desculpa porque comprometo para uma coisa e faço outra, mas pronto, isto também não é um podcast ouvido por muita gente, mas quem ouve compreende certamente. Mas pronto, como eu estava a dizer, retomando aquilo que tinha falado, o Before Midnight é um filme de 2013 é uma continuação do Before Sunset. Nós percebemos em Before Midnight as consequências da perda do avião de Jesse em 2004, 2003, por aí, quando ele foi a Paris apresentar o seu livro e trava outra vez, ou melhor, cruza outra vez o seu caminho com a Celine. E então ele, no final do filme, decidiu perder o avião. Ele disse mesmo que ia perder o avião. E perdeu, e este filme veio na sequência disso. Desta vez, Jess e Celine não se cruzam por acaso ou por uma força do destino, não é? Eles cruzam-se porque estão casados, não é? Portanto, o filme... É por isso que o filme até tem uma estrutura assim um pouco curiosa e introduz mais personagens, porque já não é tão centrado neles os dois, embora eles continuem a ser os protagonistas e o filme continua a ser à volta destas personagens, mas como é que eu hei de explicar isto? Não é, são introduzidas mais personagens que também têm o seu relevo, entre aspas, e que também servem para fomentar aquilo que é o espírito de Before, da trilogia Before. E portanto é uma estrutura um bocadinho diferente e percebe-se da maneira como o filme começa, pela forma como estas personagens se ligam com as outras. Portanto, este filme, até para quem viu os 2 primeiros, é assim, percebe-se claramente que são completamente não são completamente diferentes, mas têm muitas marcas distintivas. Este filme não é totalmente igual aos 2 anteriores. É muito mais expansivo, no meu entender. Explora outras coisas, explora mais pessoas, explora também a relação que os protagonistas têm com outros personagens e acho que acaba por ser não completamente diferente do outro, porque tem alguns traços característicos, mas tem a sua diferença. Fazendo assim um retrato geral da história, portanto, é as consequências daquilo que se passou em Paris. Agora nós vemos Celine e Jess numa união de facto. Eu não digo casados, porque eu acho que há um diálogo que indica que eles não estão casados.
a certa altura do filme há uma altura em que indica que eles não estão casados, estão apenas juntos. Portanto, ele perdeu o avião, acabou por se separar da antiga mulher. O filme inicia-se com ele a deixar o seu filho, fruto desse relacionamento anterior, no aeroporto, e percebemos que o Jesse não tem uma relação muito saudável com a mãe do filho, com a sua ex-mulher. E portanto o filme vai explorando um pouco essas questões. É por isso que eu digo que é um filme que explora a dimensão, explora um pouco a relação que estes dois personagens têm com outros, mesmo que nem todos estejam presentes no filme, como é o caso da ex-mulher, mas percebemos a relação que Jesse tem com o filho, com as filhas, sim, ele agora também. Esta relação com a Celine deu origem a duas gêmeas, portanto, nós percebemos a relação que ele tem com as filhas e tem com outras pessoas que aparecem neste filme, porque eles estão a passar férias no sul da Grécia. Eu penso que o Jesse continuou a sua carreira como escritor e foi convidado por um escritor muito famoso a passar uns dias no sul da Grécia, e ele está a passar então as férias nesse local. E nós vemos esse escritor idoso, vemos o neto dele com a namorada e depois um casal muito sui generis, de um antropólogo que tem assim uns vícios pela atividade sexual de outras pessoas. E nós percebemos a relação que cada um deles tem com esses personagens, por exemplo, e há uma coisa muito interessante a dada altura. Portanto, o filme inicia-se com o Jesse a deixar o filho no aeroporto, segue-se um diálogo que é muito diferente, porque desta vez eles não estão a andar a pé, estão a andar de carro, mas é um diálogo entre Celine e Jesse que nos faz lembrar aquilo que é os outros filmes, sim, mas também de certa forma, mas depois segue-se uma cena em que eles estão nessa casa onde eles estão a passar férias e há assim uma ideia muito interessante, é que eles dividem-se em géneros, ou seja, o Jesse vai ter conversas com os homens que estão por lá e a Celine vai ter conversas ali com as mulheres que estão também lá a passar férias. E isso é bastante interessante porque nós percebemos que este filme vai seguir uma linha muito, muito curiosa, que é explorar a relação entre as relações amorosas e o género. E não no início começa a dar-nos essas pistas, porque depois há uma cena em que eles estão a almoçar e essas questões são discutidas, a maneira como é que os homens se comportam quando, por exemplo, acordam do coma, a maneira como eles gostam de ser seduzidos, a atividade sexual, como é que um homem e uma mulher olham para a atividade sexual, como é que conquista. E, portanto, o filme vai-nos dando assim essas pistas sobre o caminho que o filme vai retomar. E depois no fim nós temos de facto há um diálogo muito, muito extenso entre a Celine e o Jesse, e depois isso vai conduzir a uma discussão, um confronto entre os dois, em que é onde se percebe a maneira como cada um deles se comporta em relação à relação que eles têm entre eles. Portanto, não devia estar a repetir a palavra relação, mas pronto. Portanto, a maneira como eles se comportam na relação que vivem, e isso difere um pouco pela forma como cada um vivencia a sua experiência de género. Não sei se me estou a saber explicar, mas acho que este filme leva a uma reflexão da forma que há uma maneira muito distinta entre os homens e as mulheres de se comportarem numa relação. Eu confesso que não vou explorar muito isso, porque eu acho que para mim há coisas que são um bocado complicadas de eu explorar, mas foi uma coisa que me chamou a atenção. Acho que há muitas discussões neste filme muito à volta do género, e achei particularmente interessante porque homens e mulheres não se comportam da mesma forma numa relação neste caso hetero, não é? Uma relação hetero, por acaso. Aliás, todas as relações exploradas neste filme são relações hetero ou de amizade, portanto não foge muito disso. Mas voltando a essa cena do almoço, portanto, essa cena do almoço é uma mesa onde Jesse e Celine estão a falar com outros membros que estão lá a passar férias, portanto, isso segue-se depois àquela cena em que cada um deles está separadamente com as pessoas do mesmo género, não é? Portanto, Jesse com os homens, Celine com as mulheres. E depois nessa cena do almoço tem algumas coisas interessantes que eu achei. Há uma cena muito engraçada que é quando uma das intervenientes fala da questão de
como é que os homens como é que as mulheres e os homens se comportam quando acordam do coma. É uma parte que eu achei interessante e lá está, também explora a dimensão do género. Mas uma coisa que eu achei particularmente interessante é que estão lá um casal de jovens e ele é neto desse escritor que convidou o Jesse para passar esses dias no sul, no sul da Grécia. E há uma coisa que ele diz, que ele também conheceu a sua atual namorada por acaso, também numas férias, portanto, tal como o Jesse e a Celine no primeiro filme. E ao contrário deles, eles não eram da mesma cidade, eles viviam ambos na Grécia, mas não eram da mesma localidade. E uma coisa que eu achei particularmente interessante é que eu penso que foi a Celina ou o Jesse que perguntou como é que eles mantiveram contacto. E eles disseram por Skype, portanto por uma rede social. E então eu achei isso particularmente interessante porque a Jesse o Jesse e a Celine acabaram por se reencontrar. Portanto, primeiro houve aquele desencontro em Viena. Portanto, supostamente eles iam encontrar-se 6 meses depois do primeiro encontro, mas houve esse desencontro pela morte da avó da Celine. Mas eles depois voltaram a reencontrar-se de uma forma analógica, entre aspas. Mas isto também permite refletir, ou seja, eles não mantiveram contacto ao longo daqueles 10 anos. Ou seja, eles fizeram a sua vida, a Celine envergou por um lado mais profissional, embora tenha mantido relações, penso eu. O Jess também explorou o seu âmbito profissional, mas decidiu casar, tanto que depois deu origem ao filho que é apresentado neste filme. Mas eu achei muito interessante esta dimensão porque nós percebemos a forma como a relação das pessoas também mudou ao longo dos tempos com o desenvolvimento da tecnologia. Eles podiam também ter-se comunicado, podiam não ter travado mais conhecimento um com o outro, mas não, a sua relação assentou-se nas novas tecnologias, através de uma rede social. E isso é muito interessante que exploraram parte da sua relação através das redes sociais, porque eles falam mesmo que até adormeciam a olhar um para o outro através do ecrã. Portanto, nós percebemos que desde daquelas as 2 décadas que antecedem ao tempo em que se passa o filme, portanto o filme original é dos anos 90, portanto, e o filme situa-se nos anos 90, este último é dos anos de 2010. E nós percebemos que a tecnologia mudou ao longo desses anos. As pessoas comunicam-se e relacionam-se de uma outra maneira, e eu acho que isso até surpreendeu a Celine e o Jesse, e permite ao público refletir um pouco da forma como as relações mudaram ao longo destes últimos anos. Se bem que temos também de ser sinceros, o Jesse e a Celine não mantiveram contacto porque também, de certa forma, também não quiseram, porque naquela altura já existiam cartas, a internet obviamente não estava tão desenvolvida e as telecomunicações também não, mas por exemplo podiam ter trocado cartas e nunca trocaram, não é? Mas nós percebemos que hoje em dia as relações são exploradas de uma outra maneira, os jovens comportam-se de uma outra maneira, portanto, hoje em dia até é bastante diferente porque já se passaram 10 anos desde que o filme foi gravado. Se bem que eu acho que nestes 10 anos não houve uma revolução como houve nos 10 anos ou nos 20 anos anteriores a 2013, ou seja, como é que eu ia te explicar? Acho que neste período de 10 anos não houve assim grandes mudanças na forma como as pessoas se comunicam. As redes sociais estão em expansão desde meados da primeira década dos anos 2000, mas estes últimos anos não tem havido assim nada de extraordinário. Talvez surgiu o Instagram e o Instagram expandiu-se, se bem que o Instagram também já existia em 2013, mas talvez aquilo que mudou mais é a forma como as pessoas se comportam nas redes sociais. Há 10 anos acho que não havia uma exposição, e não havia aquilo que hoje em dia chamamos uma profissão, ser influencer. Provavelmente teria outros termos, mas não seria tão desenvolvido como hoje em dia, ou seja, mas o que esta parte do filme nos permite refletir é sobre a maneira como as diferentes gerações, até porque estão pessoas idosas também à mesa, estão um casal de meia idade, ou melhor, 2 casais de meia idade, o Jesse e a Celine, e depois o outro casal onde tem um antropólogo, e depois temos os mais jovens. E eu acho que esta cena do almoço é particularmente interessante porque reflete um pouco sobre o amor.
A outra parte do filme, ou seja, isto tudo passa-se no mesmo dia, mas a outra parte do filme, é por isso que o filme chama-se Before Midnight, se bem que desta vez não há, digamos, um termo que nós dizemos que vai terminar o filme. Ou seja, como é que eu vou te explicar isto? Nos outros filmes nós tínhamos sempre um período temporal que nos diz que isto ia terminar. No primeiro filme é o Before Sunrise, ou seja, eles têm que apanhar o comboio ao amanhecer, e no Before Sunset o Jesse tinha que apanhar o comboio até às 7 horas, ou seja, antes do sol se pôr. Mas neste aqui não há propriamente um período temporal que nos diga que vai terminar aquele diálogo ou que vai terminar este filme. Não. O Before Midnight é por isso que este filme desvirtua um bocadinho daquilo que foi os dois anteriores, porque não há esta marca temporal. Mas o que eu estava a dizer, esse casal onde o antropólogo... Eu estou a falar assim deles assim em geral porque eles são nomes gregos e eu tenho um bocado de dificuldade em dizê-los. Mas pronto, o casal onde tem o antropólogo oferece então uma noite num hotel a Jesse e a Celine como forma de agradecimento. Portanto, foi uma cortesia. E então eles vão passar essa noite ao hotel e antes de irem para o quarto vão explorar um pouco daquela zona ali à volta e portanto vai-se iniciar a outra parte do diálogo. O primeiro diálogo foi no caminho até à casa onde estavam a passar férias e este diálogo vai até a mais ou menos à altura em que eles entram no quarto do hotel, embora no quarto do hotel haja um outro diálogo, mas já com um outro tom, e é por isso que eu dividi. E portanto, este diálogo tem similaridades com aquilo que foram os dois anteriores. Anda muito à volta de explorarem o que é que foi estes últimos anos, a forma, a beleza, a morte, o futuro, ou seja, nós percebemos que a relação está num outro patamar, num patamar, não diria mais sólido, mas numa outra maturidade em que já se pensa outras coisas, já se pensa no futuro, porque lá está. É por isso que eu digo, eu acho que este Before Midnight e depois esta ideia que eu tenho a dizer, que eu acho que está numa outra maturidade e tem uma outra perspectiva das relações, conclui-se na cena do hotel em que eles discutem e falam dos problemas do cotidiano. Ou seja, se bem que no diálogo que antecede a esse eles falam mais da questão da beleza, do futuro, do envelhecer juntos, do não envelhecer juntos. No diálogo dentro do quarto do hotel é mais à volta do cotidiano e das mágoas que têm em relação a si. Este filme olha mais para o futuro, a dois, de certa forma, mas também reflete muito o presente cotidiano, ou seja, a forma como cada um se vê na relação, os sacrifícios que fizeram ou não fizeram, as mágoas que ficaram, porque o Jesse teve que deixar o filho na América, ou melhor, sim, o filho ficou na América, e isso suscita muitas saudades e leva a discussões com a Celine. Nós percebemos que este filme explora muito mais as questões do cotidiano, o futuro a dois, e é de certa forma muito mais realista do que os outros anteriores. O primeiro é muito idealista, é muito um amor de juventude, ou seja, eles tinham 20 e poucos anos. O segundo é um filme que anda entre o idealismo e a realidade, ou seja, o Jesse já explora um bocadinho daquilo que é a vida real, os problemas que tem, os problemas que não tem, mas embora aquele final aquele final parece um pouco de conto de fadas, ou seja, ele abdica da sua família para ficar com a Celine, ou seja, o idealismo junta-se ao realismo. Neste último não, neste último já é muito mais realista, é por isso que também há mais discussões, a relação não diria que está por um fio porque não está, porque acho que as discussões fazem parte de um casal, não necessariamente discussões tóxicas, mas acho que muitas vezes é preciso discutir e falar de várias questões para não ficarem mal entendidos, e acho que o Jesse e a Celine acabam por falar porque existem mal entendidos, e é por isso que talvez ou seja, como é que eu vou te explicar? Eu estou-me a explicar um pouco mal. O que eu quero dizer é que eu acho que eles têm, ou seja, eu no meu entender acho que as discussões não têm necessariamente que serem tóxicas. Muitas vezes o discutir acaba por ser um pouco normal, porque as pessoas estarem juntas sempre
as pessoas acabam de certa forma por se cansar, mas não quer dizer que as pessoas se odeiem, não se odeiem, nem eu acho que a Celine e o Jesse se odeiem, mas as discussões muitas vezes são importantes para pôr de parte os mal-entendidos. Eu acho que o Jesse e a Celine têm vários mal-entendidos, têm coisas, a comunicação talvez na relação deles não seja a melhor. E é por isso que eu digo que eu acho que os dois primeiros filmes são muito idealistas, porque eles de certa forma foi uma química instantânea, é um amor. Eu acho que foi um amor quase, não diria à primeira vista, mas um amor que lhes marcou. Mas eles de certa forma não se conheciam quando estiveram as duas vezes. Eles estiveram duas vezes juntos antes de se irem juntar, o que de certa forma acaba por ser bastante idealista. E quando este filme explora um pouco da realidade, ou seja, eles estarem juntos, exploram uma relação cotidiana, com filhos, com um emprego, com as mágoas que ficam todos os dias. Portanto, e acho que é por isso que eu acho. Eu não diria que gostei muito mais deste do que os dois anteriores. Eu diria que talvez o que eu menos gostei foi o primeiro. Eu adoro o segundo e acho que este terceiro está ali no meio termo. Acho que este último destrói um bocadinho daquela fantasia que tem os dois primeiros. Mas de certa forma toca em alguns pontos que eu acho que me consigo relacionar, que consigo, não sou casado, não sou, mas acho que consigo perceber, olhando para as relações que vejo à minha volta, consigo perceber algumas coisas que acontecem e é por isso que eu acho que este terceiro é sem dúvida mais realista e para quem vê o Before como uma forma, um escape para a imaginação, para uma relação, pronto, um filme bonito, acho que talvez este terceiro destruiu um bocadinho aquilo que o primeiro criou. O primeiro muita gente gosta porque acho que tem essa inocência, tem essa fantasia, tem esse idealismo que este último não tem. E muitas pessoas não gostam de cinema realista e eu compreendo porque é que não gostem. Eu pessoalmente gosto, mas sei porque é que muita gente não gosta. Mas eu acho que este filme, para quem gostou tanto do primeiro, para quem vê no primeiro algo muito bom, acaba por sim, de certa forma, por não gostar tanto deste. Não sei se me estou a fazer entender. Mas pronto, este diálogo, esta última parte do filme, centra-se muito à volta da relação e a relação percebe-se que não é idílica, a relação não é um mar de rosas. Jesse e Celine têm bastante para dizer um ao outro, percebe-se que houve traições pelo meio nesta última década, percebe-se que eles apesar de se gostarem um do outro, o casamento caiu numa monotonia, porque lá está, o cotidiano, a relação deles até então tinha sido com base em 3 4 diálogos. A realidade é muito diferente daquilo que é aquela bolhinha que eles estavam no início da relação, ou seja, aquela fase lua de mel. E eu acho que este último capítulo da saga Before é muito importante para percebermos o curso que a relação deles os dois seguiu. Que a relação deles não é um mar de rosas, que aquela ideia fantasiosa de um casal, inabalável, é destruída um pouco. Por muito que as pessoas se gostem, há sempre facadinhas, há sempre mágoas e eu acho que este filme anda muito à volta dessas questões. E eu acho que é muito interessante perceber a evolução que a relação deles teve depois daquela perda do avião. É assim, quem quiser ficar com uma ideia, uma imagem idílica dos dois, eu recomendo mesmo ficar só pelo segundo filme, porque o segundo filme também de certa forma é uma boa conclusão à história deles. Este aqui explora um pouco o após disso, as consequências de eles terem ficado juntos, a forma como eles se comportam no cotidiano, como é que eles se comportam, digamos, no mundo real, fora daquela bolhinha que eles viveram das duas vezes. E é por isso que eu diria que coloco este filme no meio termo. Acho que fica se fizesse um top 3, primeiro Before Sunset, segundo Before Midnight e o último Before Sunrise, porque acho que aquela imagem fantasiosa que o último traz, ou que o primeiro traz, acho que não consigo ligar tanto, e acho que eu gostei mais do retrato mais cru que deu este, e gostei daquele retrato que mistura o realismo com a fantasia no segundo. Para mim o segundo é muito bom, acho que é perfeito, porque acho que explora-os numa outra fase da vida
mas sem necessariamente ser tão cru como este. É ali um meio caminho entre o primeiro e o segundo. É assim, supostamente devia ter saído um quarto filme no ano passado, não é? Os filmes foram saindo com 9 anos de diferença, mas não saiu. Eu pessoalmente até acho bem que não tenha saído, porque acho que este último termina de uma forma interessante. Percebemos que o casamento deles não acabou ali, nem vai acabar ali, mas há muita coisa que tem que ser resolvida porque é normal. O cotidiano pode tornar as relações, não digo más, mas pode dar facadinhas na relação. E acho que este filme vai falando um pouco disso. E acho que um quarto filme não teria nada para acrescentar, porque acho que já passou todos os estágios do relacionamento. Talvez aquilo que eu achasse interessante era um relacionamento, era fazerem um filme daqui a 20 anos, por exemplo, deles mais idosos. Acho que explorar o amor na terceira idade, a forma como eles se comportam, como é que a sexualidade é explorada na terceira idade, os desafios com a saída dos filhos de casa, acharia até do ponto de vista sociológico, achava interessante perceber como é que teria sido a relação deles. Não sei se há planos para isso. Não sei se tu já. Eu acho que cheguei a ler uma entrevista em que os atores não estavam muito interessados em fazer mais nenhum filme da trilogia, ou melhor, da saga. Se houver mais um filme, torna-se uma saga. Mas não sei, francamente acho que um filme a explorar a terceira idade teria sido bastante interessante. Agora, um filme passado 10 anos, ou seja, já na casa dos 50 anos, acho que não tem nada para acrescentar, porque acho que aquilo o cotidiano, o cotidiano e a meia-idade acho que já é bem explorada neste Before Midnight. Mas enfim, estamos quase a chegar ao fim deste episódio do Clube do Vídeo. Sem dúvida que recomendo assistir ao Before Midnight. Acho que destrói o idealismo dos outros filmes, mas ao mesmo tempo não destrói o casal. Acho que é assim que eu posso resumir o Before Midnight. Sem dúvida que recomendo assistir. As paisagens são lindas, o filme tem instrumentais muito bons, os atores continuam no ponto, a relação deles continua no ponto, toca em vários temas interessantes, como a relação de género, as relações e o cotidiano, como é que os filhos se envolvem numa relação, portanto, e também para percebermos as consequências de tudo o que se passou no segundo filme. Mas enfim, acho que não tenho mais nada a dizer sobre o Before Midnight. Resta-me então dizer que no próximo episódio, o último desta temporada, vou falar de Breakfast Club, um filme dos anos 80, que eu já o assisti, mas vou ter que voltar a assistir porque já não me lembro da maior parte das coisas. Mas é um filme que acho que faz sentido com a época do ano que estamos agora a entrar, o regresso às aulas. Acho que é um filme que acho que combina com esta época e, portanto, foi a minha escolha de ver-se mais a isso, sinceramente. Portanto, sem mais nada a dizer, desejo-vos uma ótima semana, portanto, porque o próximo episódio sairá na próxima semana, e até ao próximo episódio do Clube de Vídeo. Até lá!